seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço em que nós olhamos para os noticiários, pensamos nele do ponto de vista de um cristão, e procuramos interpretá-los à luz da Bíblia. Eu não sei se você prestou atenção, mas a notícia apareceu em alguns comentários, em alguns noticiários, em alguns jornais, a propósito do conflito no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. Houve algumas manifestações em vários lugares, em Portugal, nesta nossa terra de tanta tolerância e gente boa e simpatia, foram colocados vários símbolos antifascistas para assinalar a sinagoga, uma das sinagogas na cidade do Porto. As várias entidades representativas dos israelitas, dos judeus no nosso país, voltaram-se contra isto e pediram a intervenção das nossas autoridades. Ou seja, é interessante que estes atos de antissemitismo que começam a fazer já a discriminação dos judeus, lembram aquilo que tem acontecido ao longo de toda a história. No século XII, século XIII, na Europa, já era característico obrigar as comunidades judaicas a morarem em certas regiões da cidade, era obrigado em vários países, eles tinham que usar uma rodela amarela por cima da roupa. Por exemplo, o rei Luís IX da França obrigou a todos os judeus a fazerem isto, e esta rodela lembrava as moedas que tinham sido dadas a Judas para atrair a Jesus, e desta maneira identificar este povo, separá-los. Eles são uma minoria que não presta, são uma raça que nós não queremos perto de nós. É muito interessante que isto seja classificado como aceitável num contexto em que se fala tanto contra o racismo. Curioso, porque algumas destas instituições e grupos que vão aparecendo, que teoricamente apresentam-se como lutadores pela liberdade, pela expressão, lutadores por aquilo que é, digamos, as minorias, acabam por ter atos de profundo racismo, bastante marcado, e de muita falta de tolerância. Por exemplo, o movimento Black Lives Matter, ao relembrar um ano da morte de Lloyd George e fazendo, digamos, uma espécie de celebração daquilo que foi o que aconteceu para recrudescer a luta contra o racismo, acabou por degenerar mais uma vez numa quantidade de pilhagens e invasões de propriedades privadas, normalmente de indivíduos caucasianos, porque aí já não é racismo, já se pode fazer isto, e a nossa pergunta é sempre a mesma: onde é que está a lógica de combater o racismo, evidenciando estas pessoas desta etnia, no caso afro-americanos, como pessoas que são caracterizadas pela violência, pelo roubo, pelo furto, pela invasão e pela destruição de propriedade privada? Isto vai ajudar a combater o racismo aonde? É uma pergunta que nós podemos fazer. Somos obrigados no nosso país a aceitar uma disciplina que ensina uma ideologia característica e própria da linha do marxismo cultural, e somos obrigados a colocar os nossos filhos a assistir a estas matérias. Aonde está a liberdade de pensamento ou de expressão nesta altura? O Congresso do Bloco de Esquerda, que aconteceu há muito pouco tempo, tem todo o direito de apresentar as suas próprias posições, mas entre aquilo que foi apresentado falou-se de forma muito clara que o Bloco não aceita a alternância democrática, não concorda com a alternância democrática e entende que deve-se recrudescer a luta para que esta forma de ideologia e pensamento continue a dominar o nosso país. E aonde está a democracia nisto? Falou-se com grande satisfação do acordo entre a TVI e a CNN. A CNN Portugal, apresentada como um veículo de grande profissionalismo, não é? E de abertura de mentalidade, que transmite as notícias da forma mais igualitária possível. E, no entretanto, quem conhece um bocadinho da CNN sabe que se há hoje uma agência noticiosa que é marcada claramente por uma ideologia política, uma ideologia de mentalidade muito definida, é a CNN. Portanto, mais uma vez, vamos reforçar aquilo que é a postura que tem sido usada no nosso país. A cartilha é muito simples. É levar a população que pensa que tem liberdade a pensar toda de uma mesma maneira. Ou seja, nós somos todos livres para pensar da forma que eles acham que nós devemos pensar. Há um controlar da história, há um riscar de todos aqueles que eram personagens marcantes da história passada, e os heróis do passado têm que ser obrigatoriamente vistos como pessoas que falharam e fizeram coisas muito erradas,
E os vilões do passado não eram tão maus assim, ou seja, a história tem que ser reescrita de acordo com aquilo que é a ideologia apresentada neste momento. Isto tem que ser frisado do ponto de vista do sistema educativo, que é o que está a acontecer nas nossas escolas de forma muito clara, e evidentemente que também tem que haver um grande controle da mídia. O que é assustador nesta posição é que, se nós olharmos para a história recente dentro do nosso continente, nós vamos perceber que no início do século passado, nas décadas iniciais do século passado, essa foi a postura definida, por exemplo, pelo fascismo. Aquilo que hoje aqueles que se dizem antifascistas estão a fazer é exatamente a mesma agenda que foi usada pelos fascistas. Dominar a mídia, controlar os meios de educação, levar a população toda a pensar de uma mesma maneira. Todos aqueles que pensam de uma forma diferente são obrigatoriamente errados. Nós, como cristãos, evidentemente temos que defender a verdadeira liberdade de expressão e a proteção daqueles que são as minorias. A posição de defender o Hamas é muito estranho para quem diz que está ao lado das minorias. O Hamas é uma organização política terrorista, totalitária, que defende uma postura que, por exemplo, impede qualquer manifestação de liberdade de expressão. Não há realmente democracia. Aquilo que são, por exemplo, os homossexuais ou as lésbicas não têm qualquer lugar de ação e as mulheres são extremamente reprimidas. É muito estranho nós vemos estes movimentos que são liberais no mundo ocidental a defenderem a postura do Hamas. Como cristãos, nós também precisamos dizer de forma muito clara que a posição política do governo de Israel não é a mesma coisa do povo de Deus no tempo bíblico. Israel na Bíblia, infelizmente, muitas vezes é um exemplo negativo daquilo que o povo de Deus deve ser. Por algum motivo, eles não conseguiram reconhecer o seu próprio Messias e o povo de Deus hoje do Novo Testamento é um povo diferente. Não é marcado por classe política, não é marcado por classe social, não é marcado pelo nível educacional, não é marcado por raça ou etnia. São pessoas de todas as línguas, povos e raças, todas as tribos e nações que estão na presença do Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador, aquele que é o nosso Mestre maior. Jesus deixou-nos a lição, uma das maiores lições e mais significativas sobre a forma verdadeira de nós ultrapassarmos as barreiras que dizem respeito à raça. E Jesus fez isso contando uma das histórias que ficou mais famosas dentre as muitas parábolas que ele contou, a parábola do bom samaritano. Os samaritanos eram o resultado de uma mistura racial que tinha acontecido no 8º século antes de Cristo, quando os assírios tomaram conta do Reino do Norte, quando eles destruíram a Samaria. Eles fizeram uma deportação de grande parte da população de Israel e trouxeram para aquela região muita gente de outras regiões do mundo. Houve ali uma mistura de raças entre os judeus, entre israelitas e não israelitas, que deram origem a esta etnia, os samaritanos, que no tempo de Jesus era um povo considerado desprezível pelos judeus. Os judeus chamavam os samaritanos de cães e quando tinham que se deslocar, por exemplo, da Galileia para a Judeia, em vez de passar por Samaria, eles faziam o dobro do tempo de viagem para evitar passar pelo território samaritano. Jesus, contando esta história, ele pega num samaritano que era um indivíduo desprezado, rejeitado, era uma etnia considerada, não é, iníqua, maligna, que era chamada de cão, e transforma este indivíduo no herói da história. E ele diz, não interessa a qual etnia você pertence, o que interessa é onde está o seu coração, a sua atitude qual é. E aquele indivíduo que é capaz de vencer as diferenças raciais faz o bem mesmo aquele que o trata como inimigo. Na história que Jesus contou, o samaritano claramente identificou o homem caído à beira da estrada como um israelita. Ele tinha todos os motivos para passar ao largo e deixar aquele indivíduo ali. Por que parar para se arriscar quando havia bandidos na proximidade? Por que gastar do seu dinheiro para tomar conta de alguém que era seu inimigo, alguém que o chamaria de cão? Mas é isso que o samaritano faz. E por isso Jesus o apresenta como um exemplo para todos aqueles que são seus seguidores. Se nós quisermos ser seguidores de Jesus, nós precisamos desenvolver a capacidade de olhar mesmo aqueles que são nossos inimigos, mesmo aqueles que têm uma postura ideológica contrária à nossa, mesmo aqueles que nos chamam de radicais e que vão lutar para a extinção daquilo que é o cristianismo e ser capazes de amá-los, de orar por eles, de pedir a Deus que tenha misericórdia das suas almas. Esta é a forma verdadeira e cristã de vencer esta tendência da nossa cultura atual. Esta é a forma verdadeira de nós sermos seguidores de Jesus. Será esta a maneira de nós mostrarmos que somos sal e que somos luz
Este é o caminho do cristão.